nome é Helena Pissolato, faço parte da assessoria técnica jurídica da Associação Amazonense de Municípios, juntamente com a doutora Thaís Silva. Estamos realizando mais um AAM Capacita, programa este idealizado pelo presidente da Associação Amazonense de Municípios, o senhor Anderson Souza, prefeito de Rio Preto da Eva, que tem como objetivo levar a capacitação técnica com temas relevantes na parte da gestão pública, principalmente a gestão municipalista. E aí, hoje, doutora, temos novidades? Sim. Hoje o nosso tema é o controle das contratações na visão do Tribunal de Contas. E para esse tema, o nosso palestrante de honra de hoje é o Dr. Tiago Guterres, procurador do Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e também coordenador pedagógico da Elencos Educação, que é uma escola de gestão pública. Então, antes de nós iniciarmos com o doutor, também quero lembrar vocês que estão aqui conosco de mandarem o nome de vocês, o cargo e o município de onde vocês estão nos assistindo, tá bom? Para a gente dar um alô. E, ao final da apresentação do doutor, não esquecer de mandar as dúvidas para que ele possa respondê-las. Após a apresentação, o programa estará disponível no nosso site, o site da Associação Amazonense de Municípios. Vocês podem se inscrever, que o link será enviado por e-mail, juntamente com o certificado e a palestra do palestrante, caso ele autorize, né? E, como a doutora falou, não deixem de participar, enviar suas perguntas, o nome dos municípios pelos quais vocês estão representando. Doutor, passo a palavra para o senhor. Queremos agradecer imensamente o senhor ter aceito o nosso convite, nos sentimos honrados de ter uma ilustre participação do Ministério Público de Contas, do Tribunal do Rio Grande do Norte, participando. Agora há pouco nós estávamos falando com ele da nossa dificuldade do estado do Amazonas, é o que a gente sempre diz, existe o Brasil e existe o estado do Amazonas, mas a internet veio para facilitar a nossa comunicação e nos aproximarmos ainda mais do Brasil como um todo. E agora a gente vai poder trocar sabedoria com o ilustre doutor de um lado, Rio Grande do Norte, e do outro, Estado do Amazonas. Seja bem-vindo, doutor, e muito obrigada. Obrigado, doutora Helena. Obrigado, doutora Thaís. Mais uma vez, eu é que fico agradecido e honrado com o convite para participar desse evento da Associação Amazonense dos Municípios, que tem feito um trabalho excepcional para divulgar conhecimento para os servidores municipalistas. Bom, mais uma vez, boa tarde para todos. Estou vendo aqui no chat, né, a turma, e a gente tem um grupo muito interessante e diverso. Boa tarde, Nívia, procuradora de Humaitá. Temos aqui coordenador de controle interno da Prefeitura Municipal de Borba. Então, muita gente experiente, capacitada, que tem muito a contribuir e proporcionar, né, uma excelente discussão. Gosto muito quando a gente tem um grupo diverso e competente, capaz. Eu aprendo muito com servidores municipais, justamente no sentido de conhecer a realidade, que o Brasil é muito extenso, muito diverso, e mesmo no âmbito do Estado, né, do Estado do Rio Grande do Norte, onde eu atuo, a gente vê uma diversidade muito grande entre os municípios. Então, imagina quando a gente está falando aqui de Amazonas, um estado gigantesco, com uma realidade absolutamente diferente de onde eu cresci, aqui no Nordeste, Ceará, e eu cresci no Ceará, né, e morei, cheguei a morar no Distrito Federal e atuando agora no Rio Grande do Norte, né, já há algum tempo, mas enfim, atuando no Rio Grande do Norte, eu percebo que a gente tem muitas diferenças, mas a gente tem que buscar também o que a gente tem em comum. Então vamos tentar aí chegar em algum consenso, né? Quem sabe a gente encontra algum consenso de soluções que podem ser trabalhadas conjuntamente e ao mesmo tempo tentando enxergar a realidade de cada localidade e de cada órgão. Às vezes a gente fala também nas diversidades dos municípios, né, das localidades, mas a gente às vezes esquece que mesmo no mesmo município, órgãos, entes federativos, secretarias, autarquias, enfim,
órgãos públicos têm realidades muito diversas. Então, mesmo, por exemplo, no âmbito do Executivo do Estado, a gente vê secretarias bem estruturadas, e outras nem tanto, né, com dificuldade de servidor, com dificuldade de fazer coisas básicas, como segregação de funções. Às vezes a gente vê municípios muito mais bem estruturados do que estados, né, do que a administração estadual. Eu falo isso aqui da minha realidade no Rio Grande do Norte. Eu vejo, por exemplo, a capital, o município de Natal, mais bem estruturado do que, por exemplo, o executivo estadual, que tem uma realidade financeira já há muito tempo difícil, com, com os limites da LRF ultrapassados, dificuldade de fazer concurso, de nomear servidor, de proporcionar aumento salarial. Então, vejam que o Brasil é diverso de diferentes maneiras, né? As realidades, elas não são apenas locais, elas são dentro, às vezes, da estrutura administrativa do mesmo ente federativo. Pois bem, e o que eu vou falar aqui para vocês? Me foi pedido para falar um pouco sobre a visão do controle das contratações. Isso é uma coisa que me pedem muito, porque o pessoal sabe que eu trabalho no Tribunal de Contas, e aí às vezes o pessoal pensa, qual é a pergunta, né? Qual é a visão do TCE sobre isso? Qual é a visão do TCE sobre aquilo? E é uma pergunta sempre muito difícil, porque se eu fosse falar, por exemplo, qual é a visão. Doutor, por gentileza, antes do senhor iniciar, o senhor prefere que as perguntas sejam feitas ao final ou durante a sua apresentação? Olha, eu acho melhor, porque, assim, normalmente quando a gente está em aula presencial, eu gosto quando o pessoal faz a pergunta imediatamente. Só que acho que agora, pelo online, talvez fique difícil para eu ficar vendo. A não ser que seja algo, eu não sei, mas assim, eu fico à vontade. Se vocês acharem que é melhor uma dinâmica mais em Geralmente a tempo gente faz real, ao final mesmo. Geralmente a gente faz ao é, final. pronto. Então vamos deixar o final, que aí eu fico o tempo que vocês quiserem aqui para Ai, conversar comigo, ótimo. tá? Doutor, só uma observação, a gente tem participação de São Paulo também. É isso, Ah, doutores? que legal. De Taubaté, a Juliana. Olha aí, Taubaté, São Paulo, Juliana, tô vendo aqui. Que bacana, legal. Brasil inteiro, então. Rio Grande do Norte, São Paulo, Amazonas. De repente aparece alguém aí de outro estado. Pois bem, posso Sim, apresentar aqui? doutor. Vou botar meu slide aqui, que aí a gente já vai conversando sobre esses assuntos. Então, como eu dizia, o pessoal às vezes pergunta sobre qual é a visão do TCE. E o fato é que é difícil, essa é uma pergunta que não tem muita resposta, né? Qual é a visão do TCE sobre isso, sobre aquilo? Primeiro que mesmo dentro do TCE a gente vê diferentes opiniões, a gente vê diferentes interpretações, às vezes muito casuísticas. Eu sempre digo para o pessoal, olha, não queiram saber do entendimento do TCE sobre absolutamente tudo. A realidade de vocês ela é muito mais vasta do que aquilo que é levado ao controle. Então, claro, a gente tem que se capacitar, a gente tem que estudar os acórdãos dos tribunais de contas, principalmente os dos nossos tribunais de contas, né? Ou seja, vocês, principalmente, o Tribunal de Contas aí do Estado do Amazonas. É, mas, mas a realidade de vocês, ela vai muito além daquilo que é enxergado, daquilo que é tratado no âmbito dos tribunais de contas. Então, a gente precisa se capacitar para saber como agir, independentemente do que pensa o Tribunal de Contas, do que o controle pensa, do que o. A gente tem que saber agir, saber atuar, independentemente disso. E aí, já para antecipar para vocês, o principal caminho, o que vocês mais precisam fazer para evitar problema com o Tribunal de Contas é motivação. Motivar aquilo que vocês estão fazendo. Escrever. Vocês precisam descrever a realidade de vocês. Na hora que vocês colocam no papel as dificuldades que vocês estão passando, pode ter certeza que a chance de vocês terem algum problema vai ser muito pequena. Se você justifica com base na realidade de vocês, vocês já estão cobertos aí por inúmeras legislações, por inúmeros princípios e também pelas interpretações dos tribunais de contas. Um dos maiores problemas que a gente vê na nossa realidade não são erros especificamente que são cometidos nas contratações públicas. É porque o pessoal faz as coisas e simplesmente não diz por que está fazendo aquilo, né?
existem exceções, existem realidades distintas, o pessoal faz e esquece de colocar no papel, esquece de escrever, isso é o principal. Então, coloquem no papel tudo que vocês estão fazendo, todas as dificuldades, o que vocês pensaram para chegar num determinado caminho, que isso vai evitar problema com os tribunais de contas. Pois bem, eu escolhi, vocês estão vendo aqui que o tema da minha apresentação é o controle das contratações e alguns temas controversos. Então, eu escolhi alguns temas, pela minha experiência nos últimos 2 anos palestrando sobre esse assunto, eu percebi que o pessoal não gosta muito quando eu falo do capítulo o controle das contratações na Lei 1433, né? Na nova Lei de Licitações. Porque o capítulo, o controle das contratações, ele fala sobre um assunto muito chato, e que não é muito interessante mesmo, não. Né? Fala de linhas de defesa, fala sobre umas coisas assim meio esquisitas, e disciplina algumas questões dos tribunais de contas que estão até um pouco ultrapassadas. Então não tem muita graça não falar sobre esse assunto. Então eu prefiro falar sobre aquilo que nos últimos 2 anos eu tenho falado e que tem gerado alguma discussão, né? Que envolve interpretações dos tribunais de contas, que envolve a atuação dos tribunais de contas, mas que tem gerado alguma interpretação, e alguma discussão, né? Por isso que eu coloquei aqui alguns temas controversos, especialmente a hora depois do almoço, né? É bom sempre a gente estar tratando sobre algo que chame a atenção, que gere discussão, que aí a gente não dorme. Então, o que eu quero falar aqui para vocês, eu vou falar sobre alguns temas controversos que a gente tem discutido, que os tribunais de contas têm enfrentado, e o primeiro deles é sobre uma questão bem polêmica, que é essa aqui, ó, a discussão sobre servidores efetivos e servidores comissionados, né? A gente tem uma discussão recente aí que, devido a esse tema, relacionada a esse tema, que é se o agente de contratação, ou seja, se aquele agente público designado para conduzir a fase externa, que na maioria das vezes é o pregoeiro, ele deve ser servidor ocupante de cargo efetivo, ou seja, um concursado, ou se ele pode ser um servidor comissionado, como é na grande maioria dos municípios do país. Então, essa discussão é uma discussão que foi, que reacendeu, né? Mas que envolve outras questões. Essa questão sobre servidor efetivo versus comissionado, ela não se limita e não se restringe somente a essa questão do agente de contratação. Ela já vem sendo debatida no âmbito dos tribunais, por exemplo, sobre questão de contratos temporários, terceirização, qual é o limite da terceirização. Existe uma discussão que foi iniciada lá em Blumenau, que o STF decidiu sobre qual é, afinal, a proporção que um órgão público deve ter entre servidores efetivos e servidores comissionados. Então, se a gente tem uma Câmara Municipal, né, de um município aí pequeno, cadê o pessoal da Câmara Municipal? Tem gente de Câmara Municipal aí? Tenho certeza aí que tem Câmara Municipal que deve ter o quê? 7 servidores, menos de 10 servidores. Então, tem 10 servidores e todo mundo é comissionado, né? Tem muito isso. Aqui no Rio Grande do Norte tem muito município que é assim. E aí vem a discussão, ó. Pode ser todo mundo comissionado ou não pode ser todo mundo comissionado? Como é que os tribunais de contas vêm enfrentando essa questão? Pois bem, então essa é a discussão, ó, que vocês podem ver na tela, a discussão que foi reacesa agora com a Lei 1433, porque a Lei 1433 diz que o agente de contratação, né, que é o pregoeiro, aquele que vai conduzir a fase externa, ele deve ser obrigatoriamente servidor ocupante de cargo efetivo. Em relação aos demais agentes públicos que atuam com as contratações públicas, como o fiscal, o pessoal que trabalha no planejamento, a equipe de apoio, aí a lei vai dizer assim, olha, preferencialmente servidor ocupante de cargo efetivo. Pois bem, mas como eu falei para vocês, isso é uma discussão mais ampla. E essa discussão começou lá, essa discussão sobre a proporção que um órgão público deve ter entre comissionados e efetivos, começou lá em Blumenau. Aqui é de Curitiba, mas a discussão começou lá em Blumenau, não foi em Curitiba, foi em Blumenau. Na Câmara Municipal de Blumenau. Então, houve uma discussão, houve uma lei, e essa lei chegou no Supremo, né, foi questionada até chegar no Supremo, e o Supremo disse o seguinte, olha,
A Constituição, ela não diz quantos por cento de efetivos um órgão público deve ter. A gente sabe que os cargos em comissão, eles devem ser para direção, chefia e assessoramento, né? Direção, chefia, que são parecidos, e assessoramento. Normalmente, nos legislativos, a gente tem essa ênfase maior dos comissionados que trabalham com assessoramento. E por isso que é muito comum que nos gabinetes dos vereadores, deputados e até parlamentares federais existam muitos comissionados. Todos eles estão, de fato, exercendo funções de assessoramento. Mas aí vem a discussão, tá? Mas pode ser todo mundo comissionado? E aí o STF diz o seguinte, olha, embora a Constituição não diga quantos por cento tem que ter de comissionado de efetivo, pelo menos a maioria deve ser efetivo, ocupante de cargo efetivo, ou seja, concursado. Então, 51% deve ser concursado. Isso foi o que o STF disse que passou a valer lá para a Câmara Municipal de Blumenau e depois a gente começou a ver esse entendimento sendo passado, sendo aplicado por todo o Brasil em distintos órgãos, não apenas para Legislativo Municipal. Então, no nosso Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, o TCE vem decidindo já em relação a muitos municípios que eles devem ter a maioria de efetivos. Normalmente são decisões que são tomadas em auditorias feitas sobre a situação funcional dos servidores. Nesse caso aqui, que está na tela, que foi recente, houve um termo de ajustamento de gestão. Esse termo de ajustamento de gestão é feito com o Ministério Público, e aqui foi um colega nosso, para que houvesse uma transição entre a situação funcional dos servidores majoritariamente comissionados para um grupo de servidores ocupantes de cargos efetivos. Então, essa discussão, ela já se iniciou e existe esse entendimento do STF no sentido de obrigar que os órgãos públicos tenham, pelo menos em sua maioria, servidores ocupantes de cargos efetivos, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Só aí, eu sei que vocês já vão ter muitas dificuldades, tá? Só aí eu sei que muitos municípios terão muitas dificuldades só para aplicar esse entendimento do Supremo. Mas isso é uma realidade e isso vem sendo tratado em alguns estados com mais ênfase, outros com menos ênfase, alguns com pressão maior dos tribunais de contas, outros com pressão maior do Ministério Público Estadual, mas é uma tendência que a gente não tem como voltar atrás. Que exista, nos órgãos públicos, a maioria de servidores efetivos, ou seja, ocupantes de cargos efetivos. Novamente, câmaras municipais terão mais dificuldades, é mais comum a gente ver câmaras municipais que tenham um grupo maior de servidores comissionados por conta dessa questão do assessoramento, né? O grupo maior de servidores da Câmara, pela própria natureza do trabalho, se encaixa aí no assessoramento. Mas isso é algo que não tem como a gente fugir, essa discussão e enfrentar essa questão do concurso, né? Do provimento de pessoal efetivo nos órgãos públicos. Pois bem, e sobre o agente de contratação? Afinal, qual é a questão do agente de contratação? A Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, ela é uma lei geral, uma lei federal, que se aplica para todos os entes federativos. Só que a Constituição, ela diz o seguinte, olha, em relação a licitações e contratos, a União Federal tem competência para legislar normas gerais. Isso significa que estados e municípios podem, em teoria, legislar sobre questões específicas, questões locais. Mas, Thiago, o que é norma geral, o que é norma específica? Ninguém sabe dizer exatamente. O que a gente extrai de alguns entendimentos antigos do STJ e doutrinários também é que
Aquelas questões fundamentais, por exemplo, modalidade de licitação. Isso é uma questão geral, não pode município e estado criar uma nova modalidade de licitação. Limites para dispensa em razão do valor. Não tem como uma lei local ou estadual, né, municipal ou estadual, aumentar os limites para dispensa em razão do valor. Então, essas questões mais, digamos, fundamentais da lei, municípios e estados não podem legislar. Pesquisa de preços. Pode. A própria Lei 1433 diz que municípios e estados podem fazer um regulamento dizendo que a pesquisa de preços vai ser diferente daquela que está disposta no artigo 23. Então, essas questões são compreendidas como questões locais, de interesse local, e que os municípios podem legislar de forma diversa. Então, por exemplo, eu tenho certeza que aí no Amazonas tem algum órgão que tem um sistema de uma tabela de referência para os insumos da construção civil e que seja melhor do que o SINAP Ciclo, que é do governo federal. Então, se você tiver no seu município, se você analisar que esse sistema ele se adequa, ele está mais próximo da realidade local, você pode fazer um regulamento e dizer, olha, não vamos aplicar aqui tabela SINAP Ciclo para estimar preço, né, fazer o orçamento de obras e serviços de engenharia. A gente vai usar essa nossa tabela aqui, essa ultra tabela de referência. Enfim, é uma possibilidade de se disciplinar, né, de forma local essas questões relacionadas a licitações e contratações públicas. Pois bem, e aí vem a questão. Agente de contratação. A Lei 1433, ela diz que obrigatoriamente deve ser efetivo. Pode uma lei municipal dizer o contrário? Dizer que pode ser comissionado? Essa questão está em aberto. O fato é que a lei quis obrigar municípios, tanto é que ela deu um prazo de transição para os municípios até 20 mil habitantes. Então, municípios até 20 mil habitantes vão ter aí, né, 6 anos a partir de 2021, 4 anos e pouco, 3 anos e pouquinho a partir de agora, para se adaptar a essa norma legal. Então, a lei federal quis obrigar municípios. Agora, tem muita gente, doutrinadores de muito respeito, que estão dizendo, olha, a lei federal não podia fazer isso. Ela não pode obrigar municípios. Municípios podem legislar de forma diversa. Eles podem dizer que o servidor que vai ser o agente de contratação no seu âmbito ali, ele pode ser ocupante de cargo comissionado. Então, tem muita gente de respeito defendendo isso. O fato é que isso deve ser feito, se for feito, deve ser feito por lei, tá? Decreto, portaria, regulamento interno aí do órgão, é mais complicado. Alguns tribunais de contas já se posicionaram para dizer que tem que respeitar a lei federal. TCE do Rio Grande do Norte, que vocês estão vendo aqui na tela, TCE do Maranhão, TCE da Bahia, TCE do Paraná, todos eles já disseram que não, tem que ser obrigatoriamente ocupante de cargo efetivo mesmo. Mas o TCE do Espírito Santo, por exemplo, ele já entendeu, eu até me engano, o TCE da Bahia entendeu como o do Espírito Santo, que eu vou falar aqui, que olha, é bom que seja ocupante de cargo efetivo, mais ou menos assim, tá? Mas se não der, justifique aí que tá ok. O município, ele pode, dentro da sua realidade local, entender, olha, não tem como ter ocupante de cargo efetivo, então a gente vai colocar comissionado aqui. Então, basicamente, o TCE do Espírito Santo, TCE da Bahia, ou é o TCM da Bahia, na verdade, eles foram mais compreensivos com os municípios. Eu não sei exatamente o que o TCE do Amazonas, se é que o TCE do Amazonas já se posicionou sobre isso, o que ele disse, tá? Mas o que a gente vê é que alguns TCS, historicamente, são mais rigorosos com essas questões, outros nem tanto. Outros já são mais compreensivos. Se tiver uma lei municipal dizendo que pode ser servidor comissionado, que o agente de contratação, o pregoeiro, pode ser servidor comissionado, dificilmente o TCE vai bater nisso. Inclusive, é uma discussão que a gente tem já há algum tempo, que é a questão da possibilidade de os tribunais de contas declararem inconstitucionalidade de leis, né? Ou deixar de aplicar leis que eles consideram como inconstitucionais. Então, o Supremo até
reavaliou essa questão e disse que, olha, os tribunais de contas podem sim deixar de aplicar leis inconstitucionais, mas é preciso que seja, primeiro, uma inconstitucionalidade muito clara, muito evidente, como, por exemplo, aquele município baiano que revogou o artigo 29 da Constituição por uma lei. Então, é uma inconstitucionalidade muito evidente. Ou uma inconstitucionalidade que que já tenha sido enfrentada pelo próprio Supremo. Então, tem questões que o Supremo já enfrentou, que o Supremo já tem uma jurisprudência pacificada no sentido de inconstitucionalidade. Então, o Tribunal de Contas do Estado pode deixar de aplicar isso. Ou ser uma inconstitucionalidade muito evidente. Em relação à agente de contratação, nem o Supremo se manifestou sobre essa questão, nem é uma inconstitucionalidade evidente. Se uma lei municipal disser que o comissionado pode ser agente de contratação. Não é uma inconstitucionalidade evidente. Então, eu acho que os tribunais de contas não vão contrariar. Podem até discordar, mas dificilmente eles vão ali aplicar algum tipo de punição, sanção, ou deixar de aplicar uma lei municipal que diga que o servidor comissionado pode ser o agente de contratação, tá? Então, o cuidado que eu recomendo aqui, já para concluir um pouco essa primeira etapa, esse primeiro ponto, é o seguinte, olha, cuidado, analisem o que o seu Tribunal de Contas já decidiu e, se for regulamentar, no sentido contrário ao que a Lei 14.133 determina, que o façam por meio de lei. Porque aí a coisa fica mais segura, né? Que existe mais segurança jurídica. Eu não entro muito na discussão, o que você acha? Deve ser ou não deve ser? Minha preocupação não é essa no momento. Minha preocupação é tentar mostrar o caminho mais seguro para o pessoal que está atuando, né? Que está tendo que aplicar a nova lei de licitações. Então, como regra, vamos seguir o que a lei diz. Se for aplicar o entendimento no sentido de que de que o município pode dispor sobre a questão e que pode ser um ocupante de cargo comissionado, pode ser o agente de contratação, vamos regulamentar por lei e analisar o que o próprio Tribunal de Contas do seu estado está dizendo sobre a questão, está dispondo sobre a questão. Existem alguns tribunais que são mais rigorosos do que outros. Então, vamos analisar essa questão com calma, né, com cuidado e sempre, como eu disse no início, qualquer medida que for tomar, escreva, justifique para evitar qualquer tipo de problema. Vou fazer uma regulamentação, escreva na motivação do projeto por que você está fazendo daquele jeito, das dificuldades e da realidade local, tá? O outro ponto que eu quero... Vamos fazer o seguinte, doutora Helena, vamos ver se a gente já tem algumas perguntas sobre esse assunto antes de a gente passar para o próximo ponto, porque aí a gente não se distancia tanto da discussão. Eu sei que eu vi Sim, que... já temos uma pergunta, doutora Thais. É do Matheus Nunes. Ele colocou aqui: seria uma inconstitucionalidade material? Isso, Matheus, seria uma inconstitucionalidade material, né? Porque a inconstitucionalidade formal é quando existe algum procedimento ilegal, inconstitucional. Então, se há um procedimento, por exemplo, um vício de iniciativa, uma lei que era para alterar a lei orgânica do Tribunal de Contas, é o Tribunal de Contas que tem que mandar o projeto de lei. Se um outro órgão manda um projeto alterando, ou se a própria Assembleia Legislativa manda uma lei, cria um projeto de lei e aprova uma lei modificando a legislação do Tribunal de Contas, a lei orgânica do Tribunal de Contas, isso seria uma inconstitucionalidade formal. Então, nesse caso que eu estou dizendo, seria uma inconstitucionalidade material. Mas o ponto mais relevante não é esse. A questão é se é inconstitucional ou não. Será que é inconstitucional o município, uma lei municipal dispor sobre esse assunto? Né? O STF não enfrentou essa questão, acho que vai demorar muito para enfrentar. E eu diria que essa lei, obviamente, deve ser respeitada pelos tribunais de contas, porque presume-se a constitucionalidade até o momento em que ela for declarada inconstitucional. Então, se um juiz, em sede de controle difuso, ou se o próprio STF, em sede de controle concentrado, disser que essa lei é inconstitucional, ok, ela fica inconstitucional. Mas até lá,
existe a presunção de constitucionalidade, como não seria uma inconstitucionalidade evidente, então eu acho que os tribunais não iriam deixar de aplicá-la, né? Deixar de se respeitá-la, tá? Doutor, Quem o que a gente recomenda, enquanto associação, sempre os municípios nos questionam referente a isso, tem município que não realiza concurso público há pelo menos 10 anos, e aí o que a gente recomenda é que eles façam um planejamento, criem uma lei, como o senhor bem recomendou, e aí na lei fala que o município irá se organizar e quando realizar o concurso público, já irá criar os cargos do agente de contratação, os cargos necessários para formar a equipe de governança da licitação, porque tem município que já vai realizar o concurso público no ano que vem, tem município que já está se programando para esse ano, e tem município que já realizou esse ano. Então, o que a gente fala? Você que já realizou o concurso público esse ano, não tem o que questionar. É capacitar os servidores que passaram no concurso, que você vai pedir por meio de um plano de ação, um tempo de capacitação, um tempo de transição entre as equipes, e aí capacita os novos servidores. E aí, para quem ainda não realizou o concurso público, é se planejar já pensando nesses novos cargos conforme a 14.133. E aí eu acredito que eu queria que o senhor comentasse sobre essa nossa recomendação. Não, e tá perfeita, tá perfeita. Inclusive, teve uma consulta que foi feita ao TCM da Bahia e era sobre um outro ponto. Mas a resposta, ela representa muito bem o que os tribunais o que me parece que é o que os tribunais de contas vão interpretar nesse momento sobre essa questão. Então, a pergunta era assim: pode uma Câmara Municipal, pode o pregoeiro da Câmara Municipal ser um servidor cedido do Executivo? Era alguma coisa assim. E Uhum. aí, a resposta do Tribunal de Contas foi mais ou menos no seguinte sentido: olha, se você não tem pregoeiro, se está com dificuldade, pode. Só que essa situação tem que ser excepcional. Você justifica e você toma medidas para resolver esse problema. Então é a mesma coisa. Ok, você está com dificuldade, não tem servidor, imagina um gestor, presidente de Câmara ou um prefeito que assume o órgão. E ele, olha, ele tem uma realidade e ele não tem culpa da realidade que ele encontrou, né? Mas ele tem responsabilidade sobre as medidas que ele vai tomar a partir de agora. Então, mesmo que seja feita uma consulta sobre essa questão, o que fazer se a gente não tem nenhum cargo? A gente não tem, vamos imaginar uma Câmara ou um município que sequer tem uma lei disciplinando os cargos. E, ora, primeiro, antes de qualquer coisa, para se fazer um concurso, você precisa ter cargos criados por lei, você precisa ter previsão na lei orçamentária. Existe um conjunto né, de pressupostos que são necessários para se fazer um concurso. Então, a gente não pode exigir do gestor aquilo que ele não é capaz de fazer. O prefeito, ele é capaz de aprovar uma lei? Não, ele depende do legislativo. O que ele pode fazer? Ele pode mandar o projeto de lei. Se ele manda o projeto de lei disciplinando os cargos e o legislativo não aprova, porque, enfim, não querem aprovar, ele pelo menos fez a parte dele. Então, o que qualquer gestor de qualquer órgão tem que fazer é fazer aquilo que está a seu alcance. É fazer um planejamento, é fazer uma programação. Você pode, e é muito comum a gente ver isso nas decisões dos tribunais de contas, tomar medidas. Se por acaso alguma medida não foi implementada ou não foi alcançada porque a situação saiu do seu controle, tudo bem, nenhum tribunal de contas vai punir por isso, tá? Agora, você tem que tomar medidas. Você tem que implementar, você tem que procurar implementar a governança, você tem que fazer um planejamento dos cargos que você quer criar. Você não pode ficar parado. E se daqui a 5, 6, 7 anos o Tribunal de Contas chegar, aí às vezes é o mesmo gestor, a situação já perdura não sei quantos anos, já foram feitas várias recomendações e você ainda não tomou medidas, aí isso aí vai ser complicado, mais complicado defender, né? Então é justamente isso que vocês falaram. Tem que fazer um planejamento, tem que fazer uma programação. Agora tem que fazer, tem que pensar. Não pode ficar parado, né? Você justifica a situação atual, mas não pode ficar parado. Essa situação não pode perdurar, tá?
Então, é exatamente isso. A gente tem Pois, mais uma pergunta, doutor. diga, vamos lá. É da Quem Nívia. responde agora? O cargo seria agente de contratação ou poderia ser um cargo administrativo designado para a função? Boa pergunta, Nívia. A nomenclatura agente de contratação não é uma obrigação legal. Agente de contratação é todo servidor que for designado para a função, tá? Inclusive, eu acho que você pode, se a lei quiser criar, vou criar um cargo chamado agente de contratação. Tudo bem, mas isso não é uma obrigação legal. Você pode criar, por exemplo, a partir de agora, você pode criar um cargo chamado analista de licitação, ou analista de contratação, ou técnico administrativo, ou analista administrativo, como os tribunais e ministérios públicos têm. São servidores concursados que têm na sua legislação de regência a previsão, a atribuição de trabalhar com contratações públicas. E esse analista, esse agente de contratação, esse qualquer nome que seja, desde que tenha na lei lá todas as atribuições do cargo, ele não precisa nem sequer ficar exclusivo na função de pregoeiro, por exemplo. Eu não gosto muito quando se criam, eu sei que alguns municípios já criaram, o cargo chamado pregoeiro. Porque aí o pessoal fica pensando que só é para só é para ser pregoeiro. Quando eu acho que é melhor você aproveitar o servidor para ele fazer mais coisa. Ora, o analista de licitação, o analista administrativo, ele deve ajudar em todo o setor de contratações. O que ele não pode é, no mesmo processo licitatório, no mesmo processo de contratação, ele ser quem faz o planejamento, quem faz o edital, ser pregoeiro e ainda fiscalizar o contrato. Aí ele não pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Mas ele pode, e eu acho que deve, ter funções mais amplas do que simplesmente fazer pregão, tá? Principalmente nos pequenos órgãos, nos pequenos municípios. Ele vai ter uma função, olha, eu sou um servidor que vou ajudar aqui em todo o setor de contratações. Eu vou fazer planejamento em alguns casos, eu posso ser fiscal em outros casos. O que eu não posso, pelo princípio da segregação de funções, é ser tudo ao mesmo tempo, ser tudo no mesmo processo de contratação. Mas ele pode, eventualmente, por exemplo, ser o responsável pela contratação direta, pela dispensa. Em algum processo, ele pode ser. Se tiverem dois servidores, ele pode alternar. Num ele é pregoeiro, no outro ele faz o planejamento, esse tipo de coisa, tá? Mas, só para responder definitivamente a pergunta aqui, não é uma obrigação legal ter esse nome, agente de contratação. Certo? Perfeito, Podemos. doutor. Podemos prosseguir sem perguntas. Tem uma pergunta, acho que é do Ai, Lourenço aqui. isso no chat. É obrigatório a agente de contratação ser um servidor de cargo efetivo e como fica o pregoeiro contratado no processo de licitação conforme a lei? É isso que a gente está conversando aqui. Obrigação pela Lei 1433 existe, tem que ser efetivo, sem dúvida nenhuma. Mas a gente sabe que essa realidade não é a realidade da maioria de vocês. A maioria aí tem dificuldade de criar cargos, tem dificuldade de colocar, de estabelecer uma remuneração compatível, tem dificuldade de manter esses servidores no quadro. Alguns municípios vão ter dificuldade simplesmente de botar o servidor para trabalhar. Isso é uma coisa que existe nos municípios, tá? Tem muita gente, infelizmente, a gente acha que no Brasil entrou no serviço público por concurso, é cargo vitalício, não tem que trabalhar, que acha que manda mais do que o chefe, do que o prefeito, do que o presidente da Câmara, porque é efetivo. Aí se acha intocável, tá? Isso é muito comum também. Acontece isso também, tá? Então, eu nem gosto. Em muitos órgãos, em muitas palestras que eu faço, em muitos locais que eu ministro aula, sempre tem, às vezes, alguns servidores efetivos que criam aquela briga, porque eu sou efetivo, ou contra o comissionado. Eu não gosto dessa discussão, tá? Para servidor efetivo, ele tem um papel, servidor comissionado, ele tem um outro papel, e a Constituição autoriza que os dois trabalhem em conjunto, cada um em suas atribuições, e o que eu quero é que os dois trabalhem bem, tá? Eu não gosto dessa discussão, dessa briga, porque eu sou efetivo, eu sou melhor, ou porque eu sou comissionado, eu levo o município nas costas.
essa discussão eu acho boa. O fato é, tem servidor comissionado que é nomeado, enfim, por parentesco, por influência, enfim, porque o sujeito quer, porque é da confiança e que não trabalha direito, e tem o servidor efetivo que se acha intocável e que também não trabalha direito. Então, o que a gente quer é que todo mundo trabalhe bem, tá? Dentro do que prevê a Constituição, dentro da legalidade, que todo mundo trabalhe em prol do município. Então, isso é uma dificuldade. Às vezes, realmente, eu sei que é muito difícil você colocar cargo, nomear gente por concurso. Não é à toa que a gente está voltando a discutir reforma administrativa, porque existe realmente um problema sério na administração pública em relação a servidores, a salários desproporcionais, enfim, existe uma série de problemas e a gente está voltando a discutir isso porque realmente é uma dificuldade, principalmente para os municípios pequenos, colocar servidor efetivo que realmente trabalhe, tá? Pois bem, vamos encerrar essa discussão, porque senão a gente não acaba o tema de hoje, porque tem muita coisa. Doutor, rapidinho, por gentileza, considerando a última Tá? pergunta da Nívia, o senhor poderia falar a diferença do artigo 7º e o 8º, a questão do Ah, preferencialmente tá. e o Vou falar obrigatório? só. Perfeito. O artigo 7º, ele vai falar que todos os servidores devem ser preferencialmente efetivos. Então, todo mundo que trabalha em contratações públicas devem ser preferencialmente efetivos. Por que preferencialmente? Porque muitos órgãos, capital, estados e servidores federais, em sua maioria, né, os órgãos federais, eles têm estrutura para abarcar servidores concursados. E por que é bom que se tenha servidores concursados nessa área? Porque essa é uma área que, historicamente, sempre foi abandonada na administração pública. O setor de licitações de contratações, historicamente, sempre foi um setor de servidores cedidos de outros órgãos. Então, assim, extinguiu uma estatal, acabou com um órgão qualquer, aí tem lá o pessoal em disponibilidade. Ah, bota para fazer licitação lá no Ministério, né? Então, eram pessoas que não fizeram concurso, que não foram capacitadas para fazer contratações públicas. Sempre se interpretou a parte de contratações como uma área meio, como se isso não fosse essencial para políticas públicas. E aí, o que aconteceu ao longo dos anos? Primeiro, servidores desmotivados, sem atribuições específicas, mal capacitados, mal remunerados e com uma responsabilidade gigantesca nas costas, tomando multas elevadíssimas dos tribunais de contas. E isso provocou o efeito, a consequência aí dessa situação é uma alta rotatividade. É o setor, já foram feitos levantamentos do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral da União sobre isso, é o setor que mais tem rotatividade. 70% em 4 anos não permanece nesse órgão na primeira oportunidade que quer sair. E aí o que acontece? Você não tem uma estabilidade. Você não tem uma estabilidade no setor. E é um setor, como vocês todos sabem, que a gente leva um tempo para aprender. Na verdade, a sensação que dá é que a gente nunca consegue aprender tudo, né? O âmbito de contratações da administração pública é gigantesco e a gente não consegue aprender tudo. Eu trabalho no controle e estou sempre aprendendo com vocês, aprendendo com gente com advogados, com fornecedores. É um mundo de coisas e a gente, às vezes, não enfrenta situações que são inéditas. Então, leva um tempo para se aprender. Agora, imagina, Câmara Municipal. O sujeito passa 2 anos como ocupando o cargo comissionado de pregoeiro lá na Câmara Municipal. Aí muda o presidente da Câmara, pronto, lá vem outro que começa a aprender, começa a fazer uma capacitação. Aí de 2 anos você fica mudando o pregoeiro. E aí? Não tem uma estabilidade. Então, o setor não cresce, você não tem uma situação de permanência na administração, e a gente fica sempre começando do zero, começando do zero, começando do zero. Então, o que a lei quer é uma profissionalização desse setor. A gente tem diversos setores na administração pública que são extremamente profissionais. A área de procuradoria, né, assessoria jurídica, controladoria, fiscalização tributária. É sempre o cargo bem remunerado, a melhor estrutura do executivo, seja municipal, estadual, federal. No âmbito federal, tem a diplomacia, o Ministério das Relações Exteriores, são cargos de alto nível.
são profissões regulamentadas, né? Cargos, funções bem regulamentadas por lei, com uma remuneração compatível, tudo lá dito na lei, quais são as exatas competências daqueles servidores. Então, é isso que se quer na administração pública para o setor de contratações. A gente quer essa profissionalização do setor, para a gente sair desse improviso e começar a melhorar as compras públicas, porque compra pública tem a ver com efetividade de política pública. Se você compra mal a ambulância, você acabou com a política de saúde do seu município, tá? Então, por isso que se a lei pede que sejam preferencialmente efetivos. E aí ela quer, em relação aí o artigo 8º vai dizer, olha, mas o agente de contratação, esse tem que ser obrigatoriamente efetivo. Então, o que a lei quer é que pelo menos um, que é o agente de contratação, ou seja, o pregoeiro, né, aquele que vai conduzir a fase externa, que esse seja obrigatoriamente efetivo, para a gente pelo menos ter um. Então, essa é a diferença do artigo 7º e 8º. O artigo 7 vai dizer, olha, todos têm que ser preferencialmente efetivos. Aí o artigo 8º vai dizer o seguinte, olha, o pregoeiro, o agente de contratação, esse eu quero que seja obrigatoriamente ocupante de cargo efetivo, tá? Então, essa que seria a principal distinção. Posso compartilhar minha tela? Pode sim, doutor, fica à vontade. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de sobrepreço e pesquisa de preço, que também é um outro tema muito polêmico. A gente não vou fazer aqui uma apresentação completa e ensinar vocês a fazer pesquisa de preço. Eu quero tocar em alguns pontos. A pesquisa de preços ela é fundamental para, basicamente, 4 pontos, né? Existem 4 finalidades básicas da pesquisa mercadológica. A gente tem que estimar um preço antes de qualquer contratação pública. A gente precisa analisar a questão orçamentária, se a gente tem dinheiro no orçamento para fazer essa contratação. A gente precisa ter um preço para, no âmbito da 8666, definir modalidade, ou na nova lei, definir se é caso de dispensa em razão do valor. Estabelecer um critério de aceitabilidade, né? De repente um preço máximo para proposta para os lances, e também fundamentar a economicidade da contratação. Então, essa é a finalidade da pesquisa de preço. O sobrepreço, que é justamente quando esse orçamento é feito muito acima do que é o preço de mercado, ele tem uma preocupação, foi uma preocupação constante do legislador agora no artigo 11, ó, porque um dos objetivos da lei agora é evitar contratações com sobrepreço. E aí, é interessante a lei só ter colocado um conceito de sobrepreço agora, na Lei 14.133, e copiando a Lei das Estatais, que é de 2016, que foi a primeira lei que tratou sobre a questão. Então, vejam que só em 2016, pela primeira vez, a gente tem um conceito legal de sobrepreço. Quando a gente olha a Lei 8.666, ela não trata sobre sobrepreço. Ela fala sobre superfaturamento quando é feita a contratação por inexigibilidade, contratação direta. Então, se você vai contratar diretamente, a Lei 8.666 vai dizer, olha, se você vai contratar diretamente, ou seja, se não vai ter competição, se houver aí uma contratação por preço muito acima de mercado, então o particular vai ser responsabilizado junto com o gestor. E em relação à licitação, a lei pressupõe o seguinte, olha, se há uma competição, a gente fez uma licitação, abriu aí né, não teve muita restrição. Qualquer que seja o preço que vença, é o preço correto. É o preço correto. O legislador, na 8.666, pensou isso. Não, a gente faz uma licitação, qualquer que seja o preço que se extraia dessa competição, é o preço negociado, é o preço que as partes estão, que vão entender que é o preço justo. E só que a gente está no Brasil, a situação não pode ser assim, né? Não pode ser tão flexível assim. Sempre houve muita corrupção, sempre houve muita... O preço estimado sempre foi um preço estimado muito acima do que é um preço de mercado. Sempre houve muita restrição à competitividade, muitas vezes por corrupção, né? E isso fez com que os preços realmente viessem a ser contratados
com valores muito elevados. Mas é difícil se dizer o que é sobrepreço, porque quando a gente pensa o que é preço de mercado, para a gente dizer o que é sobrepreço, a gente precisa ter um preço paradigma, um preço de referência, um preço a partir do qual a gente vai considerar tudo acima sobrepreço. E qual é esse preço? Qual é o preço justo de uma contratação? Para que a gente possa dizer que tudo acima dele é sobrepreço. Não tem como, não tem como. Na maioria das vezes, não tem como. Por quê? Porque o preço, a gente só sabe o preço justo quando existe a negociação, né? Então, quando a gente fala em preço de mercado, a lei, inclusive, a maioria das leis não fala em preço de mercado no singular, ela vai falar em preços de mercado, ela vai falar no plural. Por que ela fala no plural? Porque são vários. Ora, se você está na praia, o sujeito está vendendo água lá na praia. Aí, se está um dia quente, a praia está lotada, o preço da água pode variar, vai ser bem alto, pode ser 5, 6, 7, 10. Se for num dia de semana ou um dia frio, aí o preço pode ser 2, 3, 4. Se for uma pessoa que gosta de negociar, ela consegue baixar ainda mais. E tudo isso é preço de mercado. Ou seja, depende ali de circunstâncias muito subjetivas, o que acontecem ali naquela negociação. E mesmo quando a gente fala de órgão público, os preços que a gente vê nessas tabelas de referências são preços que foram negociados em circunstâncias únicas, circunstâncias muito específicas. Ora, mesmo no órgão público, em contratação direta, tem gestor que gosta de negociar, puxar, economizar o máximo. É contratação direta, o preço ele quer economizar, mas o gestor quer economizar, então ele às vezes consegue puxar o preço para baixo. Às vezes o gestor não negocia tanto, né? Mas um preço um pouco acima, também é um preço de mercado. E aí, qual foi o conceito que a lei trouxe? Olha o conceito que a lei trouxe. O sobrepreço é preço orçado ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Tem duas coisas aqui que eu quero chamar a atenção. Expressivamente, não é o que é pouco superior, e os preços referenciais de mercado, que são os preços de referência, está no plural, por quê? Porque não só existe um, tá? Então, o sobrepreço, pela lei, é algo muito acima daquele conjunto de preços que vocês pesquisam. Todos aqueles preços que vocês pesquisam em banco de preços é preço muito elevado, é preço de mercado, tá? Então, o preço de mercado, a lei não diz que é a média, não diz que é a mediana, não diz que é isso. É o preço muito acima. Mas a gente tem que ter cuidado, porque aqui é uma questão também que sempre foi muito controversa nos órgãos de controle. Porque tem órgão de controle que diz, não, que vai... Ora, o órgão de controle dizer o que é sobrepreço, ele precisa fazer a pesquisa de preços no lugar da pessoa que foi contratar. E o órgão de controle, às vezes, não faz a pesquisa correta, né? Pega um preço lá de referência, que é um preço de outra cidade, não é no interior do Amazonas, que é um preço, obviamente, muito mais alto pela logística, pelo transporte. Então, imagino que vocês aí no interior devem ter muita dificuldade de precificar serviço, por exemplo. Ora, o serviço para vocês, que estão aí em cidades muito distantes, é sempre mais complicado, né? Então, como é que você vai estimar? Você vai simplesmente pegar como referência de preço o que você encontra ali no banco, no painel de preços, o que você encontra na internet? Não dá. Você precisa pegar esse preço e precisa, olha, não, aqui provavelmente vai ser mais caro, o frete vai ser maior, aí você tem que pegar a cotação de preço com fornecedores locais para que você possa colocar isso na sua cesta de preços e estabelecer lá uma média. Mas ainda assim, aquela sua média não é garantia de que é o preço perfeito. E vocês não vão encontrar o preço perfeito, tá? Eu falo isso que é para o pessoal ter uma hora que você precisa acabar a sua pesquisa de preço. O preço é uma referência. Você faz a estimativa, pega o máximo de fontes que você tem. E a lei agora ela diz de onde é que você vai pesquisar. Você vai pesquisar nos bancos de preços públicos, como o painel de preços, o banco de medicamentos, você vai pesquisar na internet, você vai pesquisar com fornecedores, se for o caso, fornecedores locais. Você junta tudo isso e aí tenta extrair uma média. E ainda assim, isso não é uma garantia de que você vai ter um preço, que você vai contratar por aquele preço.
A instrução normativa do governo federal ainda diz o seguinte, olha, se você achar que aquele preço que você chegou, aquela média, se aquela média como preço máximo pode inviabilizar a sua contratação, você pode colocar um percentual acima. Você pode dizer assim, olha, cheguei no preço médio 10 mil, mas vamos supor aqui uma situação, estou comprando um ar-condicionado. Aí eu peguei, fiz uma pesquisa, encontrei preço de 8 mil, 9 mil, 10 mil, 11 mil, 12 mil. Tá, então a média vai ser mais ou menos 10 mil. Só que eu estou achando que esse fornecimento de ar-condicionado aqui para minha cidade vai ser mais complicado. Não vai ser por esse preço. Então eu vou colocar aqui um percentual acima desses 10 mil, vou colocar 12 mil como preço máximo. Porque aí eu evito o risco de fracassar a licitação. Porque se você coloca um preço máximo baixo, aí não aparece ninguém, sua licitação é deserta ou ela é fracassada e você perde todo o procedimento. Isso é horrível. Aí você já perdeu a economia. Só com o gasto, com o custo que você levou para fazer a licitação, você já não faz não faria nem sentido fazer outra licitação. Já perdeu a economia da competição. Então você tem que avançar, você tem que fazer, você tem que botar para frente. Faz a pesquisa, extrai um preço de referência. Se possível, eu também recomendo muito isso. Contratem aqueles bancos de preços privados, aqueles serviços. Tem o banco de preços, tem o fonte de preços, tem um cesta de preços, que são empresas privadas que fornecem softwares e esses softwares vão fazer essa pesquisa para vocês. E essa pesquisa, ela inclusive, ela já vai ser mais bem fundamentada, já sai assim relatório com tudo fundamentado, baseado na lei. Então, eu sempre sugiro, olha, é uma recomendação que eu faço, avaliem se não vale a pena contratar esses bancos de preços privados, porque pode ser um custo baixo e uma segurança muito maior na pesquisa de vocês. E vai tornar a pesquisa, olha, muito mais rápida. Vocês não podem perder muito tempo na pesquisa, porque vocês não vão encontrar o preço perfeito aí. É só uma referência. Da mesma forma, quando a gente quer, por exemplo, a gente está numa livraria. Aí, hoje em dia, ninguém compra mais livro em livraria física, né? Pouca gente compra. Minha mulher, por exemplo, que gosta muito de livro, ela vai numa livraria e aí, para ela saber se o preço tá bom, ela sempre olha na Amazon antes. Ou seja, ela faz a pesquisazinha dela, né? E aí ela avalia, vale a pena comprar aqui? Será que o preço está muito acima? Às vezes o preço está um pouquinho acima, só que vale a pena comprar lá. Por quê? Porque vai ter o frete, se pedir, vai demorar a chegar. Mas você faz a pesquisa, você olha na internet. Qualquer coisa que a gente vai comprar hoje em dia, a gente olha na internet. A gente extrai uma referência de preço. Então, a pesquisa mercadológica, a pesquisa de preço para a administração pública é a mesma coisa. Você precisa de uma referência. Você chega na média, coloca aquela média ou um preço um pouquinho maior como preço máximo e bota para frente. Para produtos, vai ser mais fácil. Serviço, vai ser sempre mais difícil. Serviço inovador, a lei agora não diz que quer incentivar a inovação, serviço inovador vai ser impossível. Ora, se o serviço é inovador, nunca houve serviço anterior a ele. A empresa nunca prestou. E você precisa estimar um preço. Vai ser difícil, vai ser mesmo. Chama a turma, estima um preço, justifica no processo, isso é o mais importante. Coloca tudo que vocês encontraram, tudo que vocês pensaram para chegar naquele valor, coloca aquilo como preço e pronto. Bota para frente. Por quê? O senhor falou uma Diga. situação bem interessante, na questão da pesquisa que a sua esposa faz, que é o frete e o tempo. Acontece, muitas vezes, dentro do próprio município, a gente tem as comunidades, a zona rural, e do município, da sede do município até a zona rural, tem município que leva 3 dias para chegar em Nossa. determinadas áreas do próprio município, que são as áreas indígenas e aí dos ribeirinhos. A gente tem essa dificuldade. Aí eu queria que o senhor comentasse, porque uma coisa que a gente super recomenda é que faça pesquisa de preço e uma coluna ao lado estima-se o frete, o custo somado ao tempo para se concretizar aquele objeto. Porque, às vezes, até o município ao lado, por exemplo, Itamaraty, Carauari para Itamaraty são 3 dias de barco. Então, aí eu tenho um custo do frete.
É importante que a gente consiga estimar isso, porque muitas vezes o próprio Tribunal de Contas vai analisar a pesquisa de preço realizada pelo município e ela só vê lá, por exemplo, uma saca de cimento, não sei, vamos estimar que esteja 120 e em Manaus ela esteja 80. Aí, o que a gente recomenda é que coloque, de fato, 80, foi comprado por 80, foi entregue na representação do município, mas até chegar ao município teve um frete de mais ou menos R$ 40, que foi o custo, um exemplo. E aí, deixar bem claro, o orçamentarista deixar bem claro o preço e o frete, o que se Perfeito. gastou para receber esse objeto, porque aí o Tribunal de Contas, os auditores, eles vão conseguir ter essa percepção melhor de que o que deixou caro aquele objeto foi a entrega, foi o frete. Então, é uma coisa que a gente super recomenda, que foi o que a sua esposa Perfeito. analisou. Tá esse preço, Exatamente. mas ainda tem o frete, ainda tem o tempo. É, e olha como é interessante você observar isso, a questão, e especificamente nesses municípios, a preocupação é maior com frete. Você pode até fazer uma pesquisa exclusivamente sobre o produto, do preço do produto. Você pode fazer a pesquisa, olha, tá aqui, a média do preço do produto é esse. Só que como a gente tem um problema de logística, de transporte, a gente precisa calcular a parte, o frete. E aí vai ser muito importante a consulta aos fornecedores locais. Locais que eu digo, né? Os mais próximos. Então, essa consulta ao fornecedor, que é sempre a última opção, né? O Tribunal de Contas da União não gosta de consulta ao fornecedor. Tá, só que continua lá na lei de licitações, como opção. Sim. Justamente porque muitas vezes vai ser a única fonte que a gente vai ter de preço. E aí a consulta aos fornecedores locais vai ser muito importante justamente no frete, porque eles vão saber melhor. Eles vão saber melhor qual é o custo do transporte. E aí você pode fazer uma estimativa de preço específica em relação ao produto e mais ampla. E em relação ao frete, você faz a cotação com os fornecedores. Olha, me deu o preço do produto e do frete e da logística. E aí você, com base nessas informações, você faz o tratamento. A lei diz, olha, você tem que tratar essa pesquisa. Você não pode simplesmente pegar os preços e sair fazendo média, não. Pega, tá aqui, olha, coloquei esses preços aqui, esse é o preço do produto. Então, o preço do produto, a média do preço do produto é esse. Só que tem a questão logística. Num frete normal, digamos, para Manaus é uma coisa, para o município é outra coisa, para a zona rural do município aí já é outra coisa. E aí você pega os preços, principalmente dos fornecedores, porque aí você extrai, tá aqui, a média de frete que a gente vai ter em relação a esse produto é essa. Coloca tudo no processo, isso é fundamental. Se você colocar isso no processo, não vai ter problema, não vai ter um auditor do Tribunal de Contas que vai achar que isso foi que você errou. Ele pode até dizer, olha, você podia ter feito melhor, mas não vai lhe aplicar uma multa por isso. Agora, certeza que ele vai lhe aplicar uma multa é se você não escrever nada. Se você não colocar nada, aí eu garanto que o risco é altíssimo. Se ele não lhe aplicar uma multa, é porque ele está sendo muito, muito legal. Tem que escrever. Tudo que vocês pensarem, tem que escrever, tá? Não pode ter preguiça na hora de Doutor. escrever. Obrigada. Pronto. Pode Então, assim, o continuar. que eu queria falar era sobre a pesquisa de preço, né? É isso. É que, assim, primeiro, a lei deu uma importância muito grande para a questão do sobrepreço. Mas isso não significa que vocês devam paralisar a pesquisa porque tem uma dificuldadezinha. Dificuldadezinha não. Às vezes é difícil mesmo. Não pode levar. Ora, se a gente pega a média de uma licitação, olha, média rápida de uma licitação em órgãos, autarquias federais, é 180 dias para fazer uma contratação. Você não pode passar 2 meses, 3 meses fazendo uma pesquisa. Tá? A pesquisa não pode levar esse tempo todo. Você não pode passar, não é para passar uma semana. Se vocês tiverem, claro que eu estou falando aqui, óbvio que vai depender muito do tipo de contratação. Vai fazer uma obra, você vai levar mais tempo. Você vai fazer um serviço que é diferente, um serviço complicado, vai levar mais tempo. Produto, é mais fácil, né? Você pega o produto, tem lá produto que é rotineiro, café, pelo menos preço você vai ter. A contratação vai ser difícil, mas preço você vai ter. Preço de referência você vai ter e consegue fazer rápido. Então, é realmente complicado. Algumas contratações são mais complicadas que outras. Agora, não pode paralisar. Pensem que tempo é custo. A hora de trabalho de vocês é custo processual.
esse custo, se você leva muito tempo planejando uma licitação, para que você está fazendo? Para que licitação? Para que uma competição para economizar se você já gastou um tempo enorme planejando a licitação? Tá? Então, a lei pensa nisso também. Você tem que acelerar. Princípio da celeridade. Olha, cheguei num ponto, principalmente contratações muito pequenas. Dispensa em razão do valor. Fiz a pesquisa, encontrei o menor preço, não faz sentido, não tem como a gente chegar num preço perfeito. A gente está falando de serviço, o serviço é mais complicado, a gente está falando de uma zona do interior. Princípio da celeridade, não, princípio da economicidade, custo processual também é custo, a gente tem que seguir em frente. Esse é o preço que eu encontrei, coloca tudo no processo, segue em frente, faz a contratação, tá? Então, é isso. Pesquisa de preços é muito importante, não pode paralisar. Se possível, pesquisem e avaliem a viabilidade de contratar um sistema privado, tem vários no mercado, alguns bem mais baratos, talvez sejam melhores para a realidade de vocês, porque isso vai facilitar muito e vai acelerar muito a pesquisa de vocês, tá? Vou voltar aqui no meu slide para a gente falar sobre o meu terceiro tema, que é a contratação de artista. Esse tema é bom para depois do almoço, né? Porque o pessoal gosta de falar sobre contratação de artista. Eu imagino que seja um outro... É sempre uma discussão, é sempre uma polêmica. Por que que é sempre uma polêmica? A gente viu no último ano, né, principalmente, algumas notícias sobre alguns municípios muito pequenos gastando muito dinheiro com festas milionárias e com cachês de grandes artistas, contratando Wesley Safadão, Gustavo Lima, que são os maiores cachês do Brasil. E aí tudo isso gera uma discussão muito grande. Será que isso é correto? Será que isso é legal? E aí, primeira coisa que eu gosto de falar, existe uma discussão política e existe uma discussão jurídica. O que que é a discussão política? É a discussão sobre prioridades na alocação de recursos públicos. É aquela discussão social. É aquela discussão que a gente tem, por exemplo, numa Câmara Municipal, nas audiências públicas. É para a gente estar gastando esse dinheiro com festa? É para a gente estar gastando esse dinheiro com artistas? Até que ponto a gente deve gastar dinheiro com isso? Essa é a discussão política, é a discussão social. Discussão jurídica é aquilo que está na lei. Então, primeira coisa que eu gosto de separar é isso, porque às vezes a gente vê essas notícias no jornal, às vezes a discussão juridicamente, a questão juridicamente está perfeita. Apenas a prioridade é que foi errada, né? A alocação é que foi errada. Então, o que que a lei vai dizer? O que que a lei de licitações vai dizer? Ela exige 3 requisitos para você contratar um artista. Primeiro, ela entende o seguinte, isso é um pressuposto. Por que que a lei autoriza a contratação sem licitação por inexigibilidade? Porque seria muito difícil fazer uma competição entre artistas, competição de preço. Existe o concurso, mas isso não ia permitir a viabilização da contratação de muitos artistas. Então, a lei diz o seguinte, olha, eu vou autorizar que você contrate sem licitação, mas eu vou lhe pedir 3 coisas. Primeira coisa que eu vou lhe pedir, senhor gestor, é que você justifique, tá? E aí, claro, dentro dessa justificativa, existe uma margem de discricionariedade muito grande. Ele pode justificar no princípio, sei lá, no direito à cultura, direito de acesso à cultura, na fé, na tradição do município, na atração de investimentos, na promoção do turismo. Tem um monte de coisa que ele pode justificar aí. Tudo bem. Então, tem uma ampla margem de discricionariedade. Aí ele vai pedir a segunda coisa. Esse artista, já que você vai contratar sem licitação, esse artista tem que ser consagrado. Não vá me contratar um artistazinho amador aí do município, um tocador da prefeitura. Não vá me contratar sem licitação esse violeiro aí que sem futuro, tá? Então, contrate um artista consagrado. Terceiro, o empresário que você vai contratar, que vai representar esse artista, tem que ser o empresário permanente dele. O que que acontecia em muitos municípios e que o TCU já vinha batendo muito? O prefeito, em conluio com um empresário
qualquer contratava esse empresário para organizar a festa inteira. Aí era uma farra. Aí vem a farra. Não façam isso, por favor. Não contratem um empresário para organizar a festa inteira, porque aí ele vai fazer uma festa, vai contratar quem ele quer, vai contratar quem quiser colocar ele como empresário exclusivo, vai ter distribuição escusa ali de dinheiro, tá? Então, não dá. Se o município quer fazer a festa, vai ter que contratar tudo separado. E vai ter que fazer por conta própria. E vai ter que contratar com o artista permanente, com o empresário permanente do artista. O Wesley Safadão, por exemplo, quem é a empresa que representa ele? É uma empresa da qual ele é sócio. E essa empresa tem um contrato, a representação exclusiva. Pronto. Tem que ser exclusiva, tem que ser permanente. Se ficar caracterizado que, olha, eu sou o representante exclusivo para essa festa ou para essa localidade, aí não pode. Aí tem muita gente já fazendo assim, aí na véspera do mês de São João, né? Aí coloca lá como empresário permanente, só que faz um mês que ele recebeu a procuração. Isso chama a atenção do controle. Isso chama a atenção do controle. Então, o que a lei está dizendo é o seguinte: já que você vai contratar sem licitação, justifique vai contratar com ele diretamente ou com empresário exclusivo e, por favor, artista consagrado. Eu diria que nessa parte da consagração é onde o pessoal peca muito. Só que eu percebo que o controle também está flexibilizando bastante a questão da consagração no seguinte sentido: o artista ele é muito conhecido no município. Aí o pessoal tem flexibilizado. A gente sabe que tem muita banda, por exemplo, que é muito conhecida no estado. Sempre se permitiu essa consagração regional. Mas a gente percebe também que tem umas consagrações que são locais. E a gente percebe que o controle está flexibilizando isso. Então, com credenciamento, eu vejo que tem gente já fazendo credenciamento, a gente vê que vai permitir assim, uma flexibilidade maior na consagração. Eu já vi município, por exemplo, fazendo o seguinte: vai ter uma votação aí na internet para ver quem é a banda que vai. A gente coloca aqui 5 bandas, quem for a mais votada vai ser escolhida. Eu achei que uma maneira criativa de se tentar extrair uma certa consagração e criar um procedimento ali um pouco isonômico. É a mais correta? Não sei, mas não tenho uma opinião formada sobre isso ainda. Não tenho. Percebo que alguns municípios estão fazendo credenciamento, vejo que alguns tribunais de contas e ministérios públicos têm aceito o credenciamento, outros não. Na Bahia, por exemplo, já tem súmula do tribunal dizendo, olha, não pode fazer credenciamento para artista. Então, eu acho que isso é uma questão que está em aberto. Mas não acho que é totalmente ilegal, não. Credenciamento é uma questão nova na disciplina. Veja, credenciamento, a gente já faz muito credenciamento há muito tempo. Mas da forma como está previsto na nova lei, é algo novo. Então, a gente vai ter que descobrir aí como é que a gente vai fazer lá no Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte, Mossoró já está fazendo isso para festas populares, então ali tem que ser artista que é previamente credenciado na Secretaria de Cultura. Natal também está fazendo isso. E aí, esses artistas, eles se credenciam, tem valor fixo de remuneração, a depender da estrutura, do tamanho da festa, e aí eles vão, e aí, não sei se é sorteio ou é ordem cronológica, eles vão sendo selecionados para participar da festa, tá? Isso pode ser feito, por exemplo, para artistas, digamos, menos consagrados, né? Eles contratam alguns artistas, Natal faz isso, contrata alguns artistas que vão ser aqueles principais, né? Digamos, imagine uma semana de festa, né? Sempre tem todo município tem uma semana de festa aí, festa da padroeira, que aí são 5 dias, 6 dias, a semana toda, domingo a domingo. Tem aqueles artistas principais que são contratados diretamente. Aí tem os artistas que são credenciados, que é digamos, o segundo escalão. E às vezes, por exemplo, em Caruaru, no São João de Caruaru, tem um grupo de artistas que são contratados via concurso, licitação. Faz um concurso, aqueles que atingirem lá os critérios, tem uma comissão, uma banca, que seleciona alguns para tocarem. Não são, obviamente, consagrados, por isso que não cabe a contratação direta, mas fizeram aí um concurso para selecionar alguns artistas. É uma possibilidade. Então, vejam que tem muitas alternativas. Tem muitas alternativas.
O que a lei vai falar é isso. Ele vai exigir esses 3 requisitos. É claro que quando, mesmo você obedecendo todos esses requisitos, ainda assim é possível que você entre numa zona ali complicada, se você quiser contratar o Wesley Safadão aí para tocar aí em algum município de fronteira. E aí você vai pagar não só os 700 mil, que é o cachê dele, mas também um valor gigantesco para ele poder chegar no município da fronteira. E o que eu quero dizer com isso município de fronteira aqui, obviamente que eu estou fazendo uma brincadeira, porque vocês estão aí num estado que tem fronteiras internacionais, não é o caso do meu Rio Grande do Norte. Mas vale para qualquer município pequeno, que foi justamente o que aconteceu nesses casos polêmicos aqui, que foram levados ao judiciário. Eram municípios muito pequenos, com um orçamento muito pequeno, e que estavam pagando 700 mil reais de cachê só para um artista. Veja, eles podem ter cumprido a lei, só que aí vem a questão. Qual é o limite, né? Qual é qual é a razoabilidade dessa contratação? E essa aí é quando a gente entra um pouco na discussão política. É muito triste quando a gente vê município, por exemplo, que não tem escola com... não tem estrutura de água potável, tem escola totalmente carente, sem internet, sem estrutura mínima, gastar muito dinheiro numa festa, na contratação de um artista. Municípios com problemas estruturais enormes. Então, esse é o problema. E aí é onde a gente entra fazendo recomendação. Eu fiz uma recomendação em 2012, quando estava na Procuradoria-Geral, e era uma situação em que mais de 100 municípios, olha, estavam em situações de emergência por conta da seca. Não só esse não era o único problema. Alguns municípios estavam com folha de pagamento atrasada, estavam acima dos limites da LRF. E era ano de eleição, 2012. Então eu fiz uma recomendação, juntei outros membros dos outros ministérios públicos, Ministério Público Eleitoral, Federal, Estadual, olha, pedindo para o pessoal conter os gastos com os festejos juninos. E aí vários municípios, de fato, recuaram, outros diminuíram despesas, outros justificaram e mantiveram. O TCE de Minas recentemente fez também uma recomendação, e é uma recomendação mais genérica. Olha, se vocês estiverem em crise econômica, crise sanitária, crise fiscal, não gastem dinheiro com festa. Não é a hora, vai ter problema. É claro que isso é uma recomendação. A recomendação é assim, faça a ponderação. Se você achar que deve fazer, faça. E enfrente as consequências depois se tiver muito errado, tá? Uma outra coisa importante agora que vem na nova lei, isso aqui é muito importante, muita gente ainda não atentou. Você tem a obrigação agora, na hora de fazer o contrato com o artista, você tem que discriminar os custos logísticos. Tem que discriminar o que é cachê, o que é pagamento de músico, o que é gasto com hotel. Por quê? Porque um dos problemas que a gente vê é o seguinte, no mesmo mês, a banda lá tá rodando o estado, tocando em tudo quanto é município, e aí, para alguns municípios, o valor é mais alto, para outros, o valor é mais baixo. E aí? Por que essa diferença de valor? Então, agora, por uma questão de transparência, a lei está exigindo que se discrimine os valores dos custos logísticos. E é isso que o controle vai ver. O controle vai ver a diferença de pagamento e vai querer saber por que, como a gente viu, que a Bahia, o Ministério Público da Bahia fez um painel junino. Um painel com um monte com todas as informações das contratações de artista. Aí a gente pega lá no mês, tem lá artista que foi contratado por 90 mil em um município e 180 por outro. Por quê? No mesmo mês. Às vezes um dia após o outro. Por que essa diferença tão grande? Pode haver uma justificativa. Tem que ter a discriminação. Isso vai ter que constar lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Tá? Contratação de advogado. Será que isso é um problema para vocês também? Isso é uma questão que sempre foi polêmica. Por quê? Porque entra um pouco naquela questão que eu falei de início sobre a terceirização, né?
Até que ponto o município deve ter servidor para uma determinada atividade, servidor efetivo, ou até que ponto ele pode terceirizar. Então, a contratação de advogados pelo poder público, ela, nos municípios, sempre foi muito polêmica. Porque na União e nos estados, a Constituição diz que eles têm que ter procuradorias estruturadas com servidores efetivos. Mas nos municípios, a Constituição não diz isso. E eu sempre entendi que, olha, eu entendia como o professor Jacobi. Quando eu cheguei no tribunal em 2007, eu enfrentei essa questão e eu pensava o seguinte, olha, município, nem todo município tem estrutura, tem condição de contratar, de fazer concurso para um procurador, para contratar um advogado. Alguns até fizeram e não conseguiram contratar ninguém. Então, o município, como a Constituição não obriga que eles estruturem procuradorias municipais, eles podem terceirizar. Isso passa a ser uma opção discricionária do gestor. Mas alguns tribunais de contas não entendiam assim. O meu Tribunal de Contas não entendia assim. Todo município teria que contratar advogado e contador por concurso. Aí, e muitos tribunais de contas estavam entendendo dessa maneira. Não sei o Amazonas. Aí o STF, em 2011, começou a dizer o seguinte, olha, não é bem assim. O município não tem a obrigação de fazer concurso para contratar advogado, porque a Constituição não obriga a estruturação de advocacia pública municipal. Tá, mas aí se não é obrigado a contratar via concurso, como é que deve ser feita essa terceirização? Aí alguns intérpretes diziam, olha, regra licitação, excepcionalmente inexigibilidade. Aí a OAB dizia assim, olha, não pode ser contratado por licitação, porque na hora que a gente faz uma licitação para contratação de advogado, o advogado que participar dessa licitação, ele vai incorrer numa vedação ao Estatuto da Ordem, que é a vedação à captação de clientela. Ele vai estar se oferecendo para prestar um serviço, e isso é proibido pelo Estatuto da OAB. Por isso que a OAB sempre bateu na possibilidade de se fazer licitação para a contratação de advogados. E tem alguns entendimentos antigos do STF em que essa questão foi abordada, mas não se tinha uma definição. O TCU sugeria credenciamento, o que eu acho, inclusive, que é uma boa hipótese agora, que está disciplinado na lei. Aí a OAB vai dizer, não, mas aí também estará incorrendo na captação de clientela, porque vai estar se oferecendo. Os ministérios públicos, aí a insegurança jurídica era enorme. Os prefeitos contratavam seguindo o que a OAB dizia, contratavam por inexigibilidade, o Ministério Público entrava com ação de improbidade contra o prefeito. E aí ia parar no SCJ e a questão era sempre casuística. Em 2020, antes da nova lei de licitações, enfim, no Congresso aprovou-se uma lei dizendo que todo serviço de advocacia, ele, por natureza, é um serviço singular, assim como de contabilidade. Essa mudança, inclusive, foi uma mudança no Estatuto da Ordem. Todo serviço de advocacia é um serviço, por natureza, um serviço singular. Por quê? O serviço jurídico, na Lei 8666 e também na nova lei, ele é chamado de serviço técnico profissional especializado ou, como agora a lei chama, serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. E esses serviços, eles podem ser contratados por inexigibilidade. A Lei 8666 exigia 2 requisitos: que esse serviço fosse singular e que o advogado contratado tivesse notória especialização na área, né, no objeto da contratação. Só que aí, afinal, o que é singular? Tinha toda uma confusão sobre o que é singular. E aí muita gente estava entendendo assim, não, serviço singular tem que ser um serviço diferente, um serviço especial. Um serviço tão especial que só tem esse advogado para ser contratado. E aí o TCU disse, não, não é assim não. O serviço singular não é que só tem um único advogado especialista nessa questão. É que não dá ele é singular da seguinte maneira: ele exige um grau de subjetividade que não permite que a gente faça uma comparação objetiva entre eles. Então, por exemplo, doutora Helena e doutora Thais
Vocês duas são advogadas, né? Ou não? Sim, somos. Sim, então pronto. Vocês duas são advogadas especialistas em licitações e contratações públicas. Certo. Aí, como é que a gente vai comparar objetivamente quem é melhor? Não tem como. A gente vai fazer o quê? Fazer um concursozinho, uma provinha para ver quem é melhor? Não existe isso. Não tem como saber quem é melhor para as necessidades da administração. E vejam que nessa área de licitações e contratos, tem vários advogados grandes especialistas. Tem vários. Quem é o melhor para as necessidades da administração? Não sei quem é melhor. Eu não sei quem é melhor, se é a doutora Helena ou a doutora Thais. As duas tiverem um currículo que mostra experiência na área, ora, as duas são notórias especialistas no tema. Então, a singularidade, o TCU já vinha tentando fazer isso, dizer isso, olha, não é que só tenha um, é que não dá para a gente fazer uma comparação. É mais ou menos como a questão do artista. Como é que ele vai fazer saber quem é o melhor? Gustavo Lima ou Wesley Safadão? Não sei, não tem melhor. É subjetivo demais. Então, isso seria a singularidade. Só que estava dando confusão. Ninguém estava entendendo nada. A OAB conseguiu fazer essa lei ser aprovada em 2020, dizendo, olha, para acabar a confusão em relação a advogado e contador, todo serviço de advocacia e contabilidade é serviço singular. Veio a nova lei e disse o seguinte, olha, vamos acabar com essa palhaçada de singularidade. Ninguém está entendendo nada do que é isso. Acabou a singularidade. Agora a gente vai chamar o quê? Serviço, a gente mudou um pouquinho o nome, serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Com isso, a gente vai entender o quê? Que é esse serviço que a gente não tem como comparar objetivamente. Quem é que é o melhor advogado? Quem é que é o melhor contador? Quem é que é o melhor arquiteto para fazer um grande projeto arquitetônico? Quem é que é o melhor engenheiro na área de projetos básicos? Não tem como a gente fazer essa comparação. Agora, o legislador, qual é a condição que ele coloca? Uma condição parecida com a do artista consagrado, a notória especialização do profissional. Então, desde que você tenha um profissional que é notório especialista, pronto, acabou, você pode contratar diretamente esse advogado, tá? Ah, a polêmica acabou, agora pode contratar todo advogado notório especialista para qualquer tipo de serviço. Serviço ordinário, serviço rotineiro, serviço... Calma. A gente está falando de notória especialização. Se a gente vai contratar um profissional que é notório especialista em uma área, não vamos contratar esse notório especialista para uma área que é uma área muito simples, que é uma área banal, que é uma área rotineira. Tudo bem, a Estatuto da OAB diz que todo serviço de advocacia é singular, mas eu acho que se você contratar um advogado e dizendo que ele é notório especialista em fazer, sei lá, certidão de dívida ativa de IPTU, eu, eu acho que pode abrir uma discussão grande aí com o controle. Mas eu estou passando para vocês o cenário atual. O cenário atual é esse. Acabou o requisito da singularidade, a contratação de advogados por inexigibilidade, ela está mais flexível. Acho difícil que exista, que voltem a ocorrer os problemas que ocorreram antes, de prefeito sendo processado por improbidade administrativa, não vai ter mais isso. Mas talvez a gente tenha ainda algum problema se esses advogados forem contratados para fazer serviços muito banais e não houver um controle da remuneração deles. Então, você vai pagar um advogado, sei lá, você vai pagar 10 mil por mês e ele recebe uma demanda administrativa por mês, sei lá. Tô dando exemplo aqui solto. Então, tem que ter aí um controle sobre o tipo de... O contrato tem que discriminar aí qual é os serviços, como vai ser o pagamento, tá? Então, essa é uma questão também polêmica que eu gosto de abordar. Vamos lá, vamos avançar. Aqui o TCE, ó, a súmula que disse que, como muitos tribunais, que tem que ter concurso. Eu acho que isso está desatualizado em relação ao entendimento do Supremo, que diz que o município não tem obrigação de fazer concurso para advogado. E aí a gente entra na questão do pagamento antecipado. Doutora Helena, eu não sei se eu estou passando muito do tempo, porque eu boto nesse meu slide um monte de tema polêmico. E aí eu vou abordando de acordo com o tempo. Doutor, está perfeito o tempo. É uma honra poder ter a oportunidade dessa aula magnífica, Sim, com né, certeza. doutora? Se sinta à vontade.
Mas eu não vou demorar, não. Eu vou falar um pouco sobre o pagamento antecipado, que é a novidade uma pequena novidade da lei. Porque o pagamento, a gente sempre paga, como regra, depois que a gente compra, né? Depois que a gente recebe, seja para produto ou para serviço. Então, a administração pública sempre pagou a posteriori, depois de receber o produto ou o serviço. É até uma garantia melhor para a administração pública. Mas nem sempre a gente consegue impor. Isso não deixa de ser uma cláusula exorbitante. A administração pública, ela consegue fazer isso porque ela tem um poder de barganha muito alto. Ela tem um poder de compra muito elevado. Então, ela consegue impor essas condições. Mas nem sempre isso vai ser possível. Em diversas situações, a gente não conseguia comprar simplesmente porque o fornecedor não aceitaria o pagamento somente a posteriori. E na pandemia a gente viu isso, tá? Na pandemia a gente viu isso. Então, muitos casos, o pagamento antecipado, ele era necessário. Mas o regime anterior, da Lei 8.666, não previa possibilidade, na verdade, dizia de uma forma um pouco confusa, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União já vinha entendendo que, olha, em casos excepcionais, se for uma condição indispensável para a obtenção do produto ou do serviço, ou se houver uma sensível economia de recursos, né, um grande desconto pelo pagamento antecipado, é possível fazer esse pagamento antecipado. Mas isso deve constar do edital de licitação e é preciso algum tipo de garantia adicional. Veio a pandemia e essa questão da garantia ficou complicada, porque ninguém estava querendo aceitar dar garantia. Você ia comprar respirador, tinha que pagar antecipado, sem garantia nenhuma. Aí, a nova lei, veio a MP 961, na época da pandemia, e dispensou, colocou facultativamente, a gente poderia exigir garantias do fornecedor. Ou seja, deu a opção para o gestor para que ele analisasse caso a caso. A nova lei foi mais ou menos nesse caminho. O que a nova lei disse? Ela disse o seguinte, ó, regra, não será permitido o pagamento antecipado. Isso está no caput do artigo 145. Aí o parágrafo primeiro, mas, né, porém, contudo, todavia, se houver, vai ser permitido se propiciar sensível economia de recursos, ou seja, se o desconto for grande, ou se for uma condição imposta pelo fornecedor para fornecer o bem. Se o fornecedor disser, não, eu só começo a prestar o serviço se houver pagamento de 50%. Então, se for essa é a condição única, a administração pode justificar também o pagamento antecipado. E aí tem que ser, obviamente, justificado e tem que constar expressamente previsto no edital de licitação. Isso é muito importante, pessoal. Se você vai fazer uma licitação e você vai numa obra, por exemplo, você tem que pagar elevador antecipadamente. Isso tem que constar no edital de licitação. Ou se você vai uma licitação para aquisição de produto e você vai dizer, olha, eu vou pagar antecipado. Me ofereçam os seus preços para o pagamento antecipado. Com isso, você consegue várias propostas com preços bem atrativos. Se você não fez constar isso no edital de licitação ou no instrumento de contratação direta, você está ofendendo aí a isonomia, porque muita gente pode ter deixado de participar da licitação porque não teria o pagamento antecipado. E aí você não pode depois pagar antecipado, propiciando essa benesse ao fornecedor. Então, vejam que aqui a gente basicamente aproveita a jurisprudência do Tribunal de Contas com o aprendizado da pandemia de que, olha, vai ter casos em que a garantia não é possível. Deixa eu voltar aqui. Então, a garantia é facultativa, ela pode ser exigida, inclusive a AGU agora até emitiu uma orientação dizendo como é que a gente pode exigir, em alguns casos, garantia, mas ela é uma faculdade. Se você tiver poder de barganha, você pede uma garantia adicional. Se você não tiver, você não pede.
Isso não significa que a gente vai ter muito prejuízo. A gente não deve ter prejuízo só pela possibilidade do pagamento antecipado. A gente deve ter cuidados que a gente tem naturalmente em qualquer compra pessoal. Então, por exemplo, quando a gente vai comprar um produto na Amazon, na internet, a gente paga antecipado, né? A gente passa o cartão antecipadamente. Então, é comum pagar antecipado. A administração normalmente não paga antecipado. E em relação ao produto, eu até diria que para entrega imediata, nem precisa pagar antecipado. O pagamento a posteriori aí é uma garantia se o sujeito entregar, o risco para ele é muito pequeno, e para a administração também é pequeno, porque se ele não entregar, a gente não paga, né? Eu acho que a regra vai continuar sendo o pagamento a posteriori. Mas em serviço, como é que a gente faz no nosso cotidiano? A gente paga 50% pelo menos, né? Normalmente em serviço, o serviço de uma obra, uma reforma, a gente paga 50%, 50% no final. Normalmente banda trabalha assim, paga 50% agora, para a gente mobilizar o pessoal, 50% depois. Por que que a administração não pode fazer isso? Ora, no artigo 40 da nova lei, o legislador pede que a gente deve considerar e observar condições de aquisição e pagamento semelhantes à do setor privado. Como é que a gente quer condições de aquisição e pagamento semelhantes à do setor privado só pagando depois? Se no setor privado a gente costuma pagar antecipadamente, né? Então a gente tem que, se a gente quiser o desconto, se a gente quiser economicidade, a gente tem que, em alguns casos, avaliar a possibilidade de pagar antecipadamente. Por quê? Porque a gente vai conseguir bons descontos, né? Ah, e será que não é muito arriscado para a administração? Olha, da mesma forma que na nossa vida pessoal, no setor privado, ninguém compra de qualquer pessoa, a gente sempre procura saber informações sobre a reputação da empresa fornecedora. No setor público, a gente também tem que ter esse cuidado. O que não pode acontecer é, como ocorreu na pandemia, do consórcio Nordeste, comprar respiradores de uma empresa que tinha acabado de ser criada, que tinha um mês que tinha sido criada. E aí perder dezenas de milhões de reais com uma empresa que não tinha capacidade de fornecer respirador. O que não pode acontecer, que aconteceu no Amazonas, comprar respirador de uma empresa que lá no KNAI consta como uma loja de vinho. Então, isso não pode acontecer. Aí é um erro grave. Agora, se é uma empresa que tem reputação no mercado, se é uma empresa que já prestou muitas vezes o serviço, que tem um histórico bom no mercado, por que que a gente não vai pagar antecipado? Por que que a gente vai desconfiar, né? Então, é isso que a gente tem que avaliar. Isso é o que a gente chama de due diligence, em inglês, que é a devida diligência. A gente vai avaliar a reputação da empresa e ver se é o caso de fazer o pagamento antecipado ou não. Se for o caso, se for fazer uma licitação, coloca no edital, para que todas as empresas que vão participar da licitação saibam que vai ter pagamento antecipado e que com isso elas vão poder economizar, né? Elas vão ter uma garantia maior. E aí eu entro no meu último ponto, que é a retenção de pagamento, apenas para pontuar, já que a gente falou sobre pagamento, sobre a questão que é muito comum também, retenção de pagamento por irregularidade fiscal. Qual é a questão? Se a gente pega nas cláusulas obrigatórias que devem ter todo o contrato, tanto na Lei 8666 como na nova Lei de Licitações, elas vão dizer que o contratado é obrigado a manter todas as condições exigidas para habilitação ao longo do contrato. Então, se na licitação o sujeito provou que ele estava com a regularidade fiscal, social e trabalhista, ele tem que manter essa regularidade ao longo de todo o contrato, né? Óbvio. Se ele deixa de pagar tributo e perde, por exemplo, a certidão, passa a ter certidão positiva, constando débitos, ora, ele está descumprindo o contrato. Ele está descumprindo o contrato administrativo, ele está descumprindo essa cláusula obrigatória. Só que, quando você retém pagamento por um serviço que ele já prestou, isso vai caracterizar enriquecimento ilícito da administração.
Então, você não pode reter pagamento porque o sujeito não tem certidão fiscal ou trabalhista. Se o sujeito prestou um serviço, você deve pagar, ainda que ele não tenha todas as certidões. Eu sei que é muito comum que vocês pedem todas essas certidões, eu sei que é muito comum. Mas, se por acaso ele não tiver a certidão, e tem até parecer da AGU também nesse sentido, olha, pague, você pode até diligenciar, pedindo para ele regularizar, mas você não pode reter o pagamento. Você paga e aí você avalia se é caso de rescindir o contrato. Ele descumpriu uma cláusula. Você tem direito a rescindir o contrato. Você tem direito a rescindir o contrato. Mas você não é obrigado a rescindir o contrato. E você não pode reter o pagamento, tá? Essa súmula do TCE, do nosso TCE, trata bem sobre essa questão. Porque ela diz, olha, a irregularidade fiscal trabalhista não autoriza a retenção do pagamento. Autoriza a resilição unilateral, ou seja, autoriza a gente rescindir o contrato, porque houve um descumprimento contratual, mas não autoriza a retenção do pagamento, tá? Não autoriza a retenção do pagamento. Então, o que é excepcionado aqui na súmula aqui do TCE do Rio Grande do Norte é a questão dos encargos previdenciários. Por quê? Porque se o sujeito não pagar os encargos previdenciários, a conta vai sobrar para a administração pública. Ela vai ser responsável solidária, tá? Então, esse é o ponto que deve ser observado. Mas não pode reter o pagamento. Você pode estar causando um problema muito grave para a empresa. Inclusive, a empresa pode estar deixando de pagar tributo justamente porque ela não recebeu o dinheiro, tá? Então, não pode reter pagamento. O serviço foi prestado, paga. Você pode, se for o caso, rescindir, mas você não pode reter o pagamento. E aí, uma outra súmula do nosso TCE que vai mais ou menos no mesmo sentido é basicamente dizendo o seguinte, olha, quem tem a responsabilidade para fiscalizar tributo é a Receita Federal, no caso de tributo federal, a Secretaria de Tributação, não é a gente. A gente pede os documentos para fins de habilitação, a gente exige que eles mantenham, mas a gente não é autoridade tributária. Então não tem que a gente ficar. A gente pode até representar, comunicar, mas a gente não vai necessariamente rescindir o nosso contrato. Você pode, mas você não é obrigado. E muito menos reter o pagamento por conta dessas dificuldades. Resumindo, pessoal, para encerrar minha apresentação aqui, que já está passando aqui muito do tempo previsto, pelo menos previsto por mim, o que eu digo sempre para vocês? O que eu disse desde o início e repeti ao longo da apresentação? O que quer que seja o tema controverso, qualquer que seja a dificuldade, primeiro, vocês podem e devem sempre se capacitar e sempre buscar orientações no âmbito do Tribunal de Contas. Mas vocês não vão ter resposta dos tribunais de contas para tudo. O que vocês precisam fazer é colocar no papel todas as suas dificuldades. Sempre que vocês estiverem fazendo uma pesquisa mercadológica, com dificuldade para justificar a contratação de um advogado, pensando aí na questão do sobrepreço, ou tentando ver a melhor forma de contratar artista, coloquem tudo no papel. Se vocês colocarem, justificarem, escreverem, colocarem todas as discussões, né, fizerem o que a lei manda, que é fazer o estudo técnico preliminar, por exemplo, vocês não vão ter nenhum problema com o Tribunal de Contas, ainda que os tribunais de contas venham a discordar da interpretação dada por vocês, tá? Então, isso é o que eu queria deixar aqui. Fica meu muito obrigado mais uma vez à doutora Helena, à doutora Thais, à Associação Amazonense de Municípios. Adorei estar com vocês aqui. Fico à disposição para responder perguntas e fico à disposição também no meu perfil do Instagram, que é esse aí que está aí na imagem, né? Thiago com TH, Guterres, Guterres com 2 R's, ES. Me procurem lá, eu sempre estou com caixinha aberta, sempre respondo pergunta dos alunos, fico à disposição de vocês. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui. Vou interromper meu compartilhamento e fico à disposição para mais perguntas. Sem perguntas, doutor, somente a solicitação do material mesmo, da apresentação que a gente vai enviar para eles Perfeito. pelo, Perfeito, eu vou mandar pelo para e-mail. vocês.
A gente quer agradecer, doutor, a sua participação. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E a gente queria pedir a sua permissão para a gente disponibilizar o AM Capacita no nosso site para os servidores que não puderam assistir. Sem dúvida, claro, maior prazer. Obrigada. E, mais uma vez, muito obrigada. Em nome da Associação Amazonense de Municípios, a gente agradece a sua participação, foi uma honra. Ficamos encantadas com a... Excelente. Durante sua apresentação, nós estávamos comentando, é isso, é isso. Às vezes a gente pensa que se distancia um estado para o outro, mas pelas suas palavras a gente percebeu que as dificuldades são as mesmas. Durante a sua apresentação, parece que o senhor estava falando como um profundo conhecedor das dificuldades das prefeituras para a implementação da nova lei. E também queremos agradecer mais uma vez a audiência dos municípios, por exemplo, o Maitá está sempre presente. Borba aqui já até pediu um alô. Vai, alô, pro pessoal da CPL de Borba. E queremos agradecer a audiência de sempre de vocês, muito obrigada. Daremos continuidade a vários AM Capacita, inclusive do dia 27, doutora. Isso, temos da cultura. Vamos ter um da cultura para falar sobre a questão da obrigatoriedade da realização das audiências públicas para a implementação do plano de cultura nos municípios. E aí, finalizando por aqui, já que não tem pergunta, tem mais delongas, a gente só quer agradecer mais uma vez a ilustre participação e desejar sucesso e super recomendar a empresa para a gente ver, né, se caso vocês queiram. Doutor, tem a rede social da empresa que o senhor é diretor da Escola de Contas? Sim, mas assim, é Elencos Educação o nome, né? Elencos com K. Que a gente criou recentemente, mas que eu divulgo muito pelo meu perfil. Como ela ainda é pequena, assim, a gente divulga no meu perfil. Inclusive, daqui a 2 semanas, a gente vai fazer um evento gratuito sobre como estruturar credenciamento com base na nova lei. Então, é um evento Perfeito. gratuito, e aí nesse evento a gente abre as inscrições para a nossa plataforma online, que é basicamente um streaming, né? Um Netflix de aulas. Então, você vai ter vários cursos com certificado, e tudo por um preço muito barato. E você vai ter acesso a centenas de aulas de diversos profissionais, de vários professores, nessa plataforma, inclusive o meu curso sobre a nova lei de licitações. E a gente vai lançar e abrir as inscrições novamente agora, daqui a 2 semanas, com esse evento gratuito sobre como fazer credenciamento com base na nova lei de licitações. Perfeito. Então, vamos acompanhar. Sim, com certeza. E aí, só gratidão. Encerramos o AM Capacita por aqui. Deixo a oportunidade para o senhor dar as palavras finais. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez, doutora Helena, doutora Thaís, adorei estar com vocês, né? A internet propicia justamente essa possibilidade de a gente conversar com pessoas que estão em situações, em realidades ao mesmo tempo tão distantes e com problemas tão comuns, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, de ter participado aqui com vocês e espero voltar outra vez, né? Quem sabe presencialmente aí no Amazonas. Será uma honra. Em novembro, tem uma possibilidade de nós estarmos realizando um evento grande sobre a implementação da nova lei de licitações presencial no Vasco Vasques, dia 10 e 11. 10 e 11. E a gente vai mandar o convite, quem sabe não bate com a sua agenda, será uma honra tê-lo Legal. presencialmente em Manaus. É como eu lhe falei, que ele em off, ele nos contou que quando ele era criança, ele já visitou Manaus, e aí depois não retornou mais. Eu falei, porque não comeu jaraqui, né? Porque diz que quem come jaraqui não sai daqui. E aí, quem sabe, na volta, o senhor experimente e aí nos dê a honra de poder nos visitar mais vezes. Do mais, doutor, muito, muito, muito obrigada e encerramos por aqui. Valeu, pessoal. Até mais.